semana eu estava até conversando com meu pai e a gente conversando sobre isso. Como é interessante como as coisas são cíclicas e como elas se repetem, né? A grande novidade assim, que o Evangelho trouxe foi começar a tratar sobre ressurreição, né? Uhum. Porque Jesus Uhum. ressuscitou e eles estavam pregando um Jesus ressurreto e que aqueles que creem em Jesus também vão ressuscitar. E isso era loucura, né? Sim. E isso era motivo de grandes embates na época. O apóstolo Paulo teve grandes embates com estoicos, epicureus. Uhum. Naquela época, pessoas dizendo que isso é mentira, isso não faz sentido, isso não tem o menor sentido. Isso não é natural. Isso não é natural. E hoje a gente vive vários embates, mas dentro do campo da moralidade. Campo da moralidade, que esses princípios morais que a Bíblia nos traz, que esses princípios morais São ultrapassados. são ultrapassados, retrógrados, que não são bem assim, que a gente tem que entender e que a gente tem que extrair da Bíblia só o amor de Jesus, que ele ama todos do jeito que eles são. O chamamento de apóstolo Paulo é o seguinte: não se conforme com essa mentira. Isso é uma mentira que está tentando ser inculcada dentro da cabeça das pessoas e que muitas pessoas têm aceitado. Muitas pessoas têm se conformado com esse mundo. Quando a gente relativiza a Bíblia, quando a gente relativiza a palavra do Senhor, essa guerra de narrativas que a gente vive hoje em dia. E tem tentado estabelecer uma posição confortável para todo mundo. Entendeu? Vamos fazer o seguinte: todo mundo, ninguém incomoda ninguém. Aquele famoso nem eu nem você? Ninguém incomoda ninguém, todo mundo Você vive aceita o seu, tudo, eu vivo você o meu, e a gente fica e a todo gente- mundo confortável. Isso. E aí a gente tá fazendo uma série de avivamento no Freaks, e eu orando e pensando e pregando sobre isso, falei, cara, um dos pré-requisitos para que haja um avivamento é que alguém se levante com um espírito de inconformidade muito Sim. grande. Sim. Ele olha para sua própria geração e fala, cara, não dá para continuar do jeito que tá. Sim. Minha geração Só pode haver precisa mudar. renovação se houver transformação. Se houver transformação. Então, cara, eu não posso me conformar, eu não posso aceitar o que está acontecendo. Espírito Santo faz uma obra, faz uma mudança, traz transformação. Porque o conforto, cara, ele é uma cadeia de portas abertas. Sim. Uau. Se eu tô me sentindo confortável, eu não vou sair dali de dentro, eu vou querer Essa ficar mesmo. ali. Não, e a minha Pega a visão. esposa, ela pregou ontem no nosso discipulado e ela falou sobre a história de Ló, né? Quando ele estava lá em Sodoma e Gomorra. E antes disso tem a intercessão de Abraão, né? Quando ele tem um encontro ali com o anjo do Senhor e tal, e ele começa a falar, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, até chegar em 10. E o Senhor fala, se tiver 10 homens, Por Eu amor vou aos poupar. 10. eu vou poupar por amor seja, aos não 10. havia, né? Não havia. E quando a gente vai ver a família de Ló, a gente já pensa ele, a esposa, duas filhas e 2 genros. Dá o quê? 6 pessoas. 6 pessoas. Não 6 tinha mais 4, pessoas né? que estavam morando ali naquele lugar há anos e não salgaram nada, não Nada. influenciaram em nada, não justificaram nada. Estavam E das 6, um ainda virou estátua. Uma virou estátua e os 2 genros não foram atrás, porque não salvou 3, né? acreditaram. Não Não acreditaram, acreditaram. Então sobraram 3. Entendeu? E aí, depois que minha esposa pregou, eu virei para os meus discípulos e falei assim, cara, qual é o nível do evangelho que a gente está vivendo? Se hoje fosse você enviado a uma cidade e a cidade dependesse de Uau. pessoas serem justificadas, de pessoas através de você. através de você, se você fosse o sal daquela terra, será que o evangelho que você está vivendo hoje, eu não estou falando para você pensar num evangelho utópico que você viveria, mas um evangelho que você está vivendo hoje, será que você seria Salga. capaz de salgar aquela galera para que aquela cidade fosse poupada do juízo, né? Será que a sua mente está tão renovada a ponto de renovar a mente das outras pessoas? Uau. Ou se sua mente vai entrando no conforto, vai se amoldando a cultura. Ló a estava confortável relativização ali. Aqui, vamos relativizar isso aqui, calma aí, não Ló é bem estava assim, num veja lugar bem, confortável. veja bem. Você sabe o que acontece? Tem uma palavra em inglês que é engraçado, né? Que é compromise. Toda brecha que você dá externa começa com a brecha interna. Sim. Toda quebra que vai acontecer externamente aconteceu internamente primeiro. Então tudo que você um dia vai chegar a fazer fora, você já concebeu dentro. É. Dá pra entender o que eu tô falando? Uhum. Então, por exemplo, o cara que rouba hoje, ele já pensou em roubar um dia. Uhum. Ele não sim. chega hoje e Do nada. vai lá e passa na frente do banco. Vou roubar. Tropecei e Não, roubei. Não é isso. É igual a gente fala sobre adultério, sobre todas isso é São algo que vai portas, sendo né? construído. Isso. Tiago, a Bíblia vai dizer que a concepção do pecado vem pela cobiça. Cobiça. Ou seja, vem pelo pensar demais naquilo. Pensa, deseja, pensa. Só que eu pergunto a você hoje, você sabe o que é que você tem pensado?
que é que você mais pensou nas últimas semanas? Se você é um homem casado, se você é um homem solteiro, se você é um homem hoje, vamos botar o cara casado. Se o cara tá concebendo a ideia de uma conversa ilícita, uma conversa imoral, Não, aonde se ele tá isso vai concebendo, gerar? ele já está em adultério. Ele já tá, Se né? ele já Ele tá- já tá. Exato. Jesus falou, já se você deixou isso muito pensou, claro. já... Exatamente. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu quero perguntar pra você hoje. Você tem cuidado com o que entra e o que passa pela sua cabeça? Não, e é interessante isso aí que o senhor falou, esse que a gente acabou de falar, o negócio do adultério, que às vezes a pessoa pode ter um pensamento seguinte, que essa lógica, esse princípio, esse padrão que Jesus trouxe, se aplica só ao caso específico do adultério. Não é isso que Jesus está falando. Não. Jesus está trazendo um princípio de como, pela graça, hoje o sentido é diferente. É muito mais do que você cumprir externamente o que está escrito numa lei. Exato. É o seu coração. É isso que Jesus está querendo ensinar. Jesus usa o adultério como um exemplo. Quando ele diz o seguinte, olha, se você deseja a mulher do teu próximo, tu já adulterou. Jesus está usando como exemplo. O exemplo que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você deseja coisas más, quando você está pecando na mente, é esse o conceito que Jesus está trazendo. Você está pecando com a sua mente. Talvez externamente ninguém esteja vendo, Mas tá. mas você está pecando. É pecado. Quando você está desejando coisas ruins. E é por isso que o sarrafo aumentou. É por isso que o Aumentou. padrão aumentou depois que a graça chegou. Deixou de ser Sim. externo. Porque hoje a gente não se preocupa só com o que o homem vê. Deus está preocupado com o que o homem não vê. Isso. O homem ele pode nunca ter se deitado com outra mulher sem ser esposa dele e ser um adúltero quanto maço. Exato. Eita. Exato. Pode estar vivendo em adultério e Adultério. iniquidade. Sem Exatamente. nunca ter tocado em outra mulher, mas é um adúltero. É forte isso Um aí. fornicador, um cara que não é casado. Pode nunca ter tocado em outra Exatamente. mulher, mas é um pecador. Exatamente. Isso não só para pecados sexuais, Rapaz, né? Não, não. sim. Isso é para concepção de qualquer De pecado. tudo, Porque tudo. a Bíblia fala que o pecado, primeiro, Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra. Nossa. É o que sai. É o que tá dentro. Então aí é o que tá você- dentro. Já tá dentro. Já tá dentro. É. E aí você imagina o tanto de surpresa que nós vamos ter no céu. Opa! Já que os adúlteros não vão herdar o reino dos céus, você imagina o tanto de surpresa que vai existir naquele lugar quando aquelas pessoas que a gente esperava que estariam lá Pois é. não estivessem. Ah,